O estudo. Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Tratar da crucifixão e sofrimentos de Jesus pode não ser um estudo agradável, mas é importante para a nutrição espiritual. Tal estudo sempre inspira um sentimento de profunda e humilde simpatia por aquele que tomou nosso lugar como pecadores. O tema da cruz é o eixo sobre o qual gira o Evangelho. Assim como a casa de alguém que corre pela manhã, a cruz é tanto o ponto de partida como o destino no processo de conversão. Paulo disse: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Exatamente como Zaqueu subiu na árvore e viu Jesus, o ponto privilegiado da cruz nos dá uma melhor visão do Salvador. A cruz é o foco. Quando Benjamin Franklin estava para morrer, ele pediu que um quadro de Jesus na cruz fosse colocado em seu quarto, para que pudesse contemplar enquanto dizia: na forma do silente sofredor. Uma das minhas autoras preferidas escreveu, abre aspas, ser-lhes-á benéfico o recapitular frequentemente as cenas finais da vida de nosso Redentor. Ali, rodeado como estava de tentações, podemos todos aprender lições da mais alta importância para nós. Bom seria passar cada dia 1 hora de reflexão recapitulando a vida de Jesus da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais de sua vida terrestre, contemplando assim seus ensinos e sofrimentos e um infinito sacrifício por ele feito para a redenção da raça humana. Podemos revigorar nossa fé, vivificar nosso amor e imbuir-nos mais profundamente do Espírito que sustinha nosso Salvador. Caso queiramos ser salvos, cumpre-nos aprender todos ao pé da cruz a lição da penitência e de fé. Tudo quanto é nobre e generoso no homem despertará em correspondência a contemplação de Cristo crucificado. Fecha aspas. Nada há de atrativo na crucifixão em si. É uma forma extremamente repulsiva e revoltante de execução. Porém, refletir sobre ela é como uma colherada de um remédio amargo a princípio, mas que trará cura à nossa alma. O sofrimento da cruz. A crucifixão foi originalmente inventada pelos persas, mas os romanos a adotaram para extrair a última gota de sofrimento da vítima infeliz. Um historiador escreveu, abre aspas, a cruz sobre a qual Jesus morreu consistia de uma estaca perpendicular com uma viga no topo ou um pouco abaixo do topo. Um bloco ou um pino era algumas vezes cravado na estaca para servir como assento para o condenado, dando suporte parcial ao corpo. Algumas vezes um degrau para os pés era fixado à estaca. As vítimas de crucifixão frequentemente não morriam até depois de 2 ou 3 dias. Geralmente a vítima tinha sido violentamente açoitada antes da crucifixão, o que podia acelerar o processo da morte por causa da perda de sangue. Outro fator que contribuía para perdurar o sofrimento era a presença ou ausência do assento e do suporte para os pés. Porque quando uma pessoa suspensa pelas mãos perdia a pressão sanguínea, rapidamente a pulsação aumentava. O colapso total por causa da circulação insuficiente de sangue para o cérebro e o coração acontecia em seguida. Se a vítima pudesse se apoiar a usar o assento e o suporte para os pés, o sangue poderia voltar a circular na parte superior do corpo. Fecha aspas. Grant Osborne
descreve essa morte horrível, abre aspas, para prender as mãos da vítima na viga principal, usavam-se cordas ou pregos e cordas. Algumas vezes os pés também eram pregados. Quando se desejava dar um fim à tortura, as pernas da vítima eram quebradas abaixo do joelho com um pedaço de madeira. Então, não era mais possível para a vítima sustentar seu peso, e a perda da circulação sanguínea acelerava a morte. Logo, em seguida, acontecia a insuficiência coronária. Fecha aspas. O que estava escrito na cruz? Alguns têm se perguntado por que as declarações dos evangelhos que descrevem a placa colocada sobre a cabeça de Jesus parecem contradizer umas às outras. 1. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." 2. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: "O Rei dos Judeus." 3. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: "Este é o Rei dos Judeus." 4. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." É verdade que existem pequenas diferenças entre os registros dos evangelhos. A resposta para isto se encontra no relato de Lucas, que nos lembra que a declaração foi escrita em 3 diferentes línguas, em letras gregas, romanas e hebraicas. A maioria das variações nos relatos dos evangelhos acontece porque o texto foi traduzido para diferentes línguas. Lucas e João escreveram para os gentios. Eles preferiram a inscrição grega. Mateus, se dirigindo aos judeus, preferiu usar o hebraico. Marcos, escrevendo para os romanos, naturalmente preferiu o latim. Além disso, tenha em mente que Pilatos tinha a placa pronta, possivelmente escrita por um soldado romano que pode não ter sido minucioso ou capaz de harmonizar os textos. Quem estava junto à cruz? Seguindo a mesma linha, alguém poderia perguntar por que os vários escritores dos evangelhos registram pequenas diferenças na lista de discípulos que estavam presentes na cena da crucifixão. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. A resposta lógica é que, nas 7 horas em que o corpo de Jesus ficou suspenso na cruz, muitos de seus amigos e discípulos que acreditavam nele permaneceram em pequenos grupos e presenciaram o pesadelo de várias distâncias. Alguns vieram e se foram, enquanto as horas passavam e o sábado se aproximava. Lucas diz que eles permaneceram a contemplar de longe. João relata que permaneceram junto à cruz. Provavelmente, enquanto as horas passavam e as multidões agitadas se dispersavam, os seguidores leais se aproximaram. Mas uma coisa é óbvia: em todos os registros, Maria Madalena esteve lá o tempo todo. Como a cruz funciona? Um soldado da infantaria que estava lutando na Itália, na época da Segunda Guerra Mundial, pulou dentro de uma trincheira para não ser atingido pelas balas. Enquanto tentava cavar o buraco para garantir mais proteção, retirando a sujeira com as mãos, ele desenterrou um crucifixo de prata
deixado pelo habitante anterior da trincheira. Um momento depois, outra pessoa apareceu no buraco ao lado dele. O soldado, com o crucifixo, viu que seu novo companheiro era um capelão do exército. Então disse ofegante: "Estou feliz por ver você. Como você faz esta coisa funcionar?" Muitos têm erradamente ensinado que na época do Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, mas que o Novo Testamento ensina que somos salvos pela fé. Errado. Todos que são redimidos são salvos pela fé no sacrifício de Jesus. Todos os santos, desde Adão até João Batista, foram salvos por aguardar com fé pela cruz. Todos que são salvos hoje são resgatados pela virtude de olhar para a cruz com fé. Todos são salvos pela fé através da contemplação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É simples. Não podemos ser salvos sem amar a Deus. Mas como passamos a amá-lo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso, Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." A cruz é o ponto mais centralizador da história. É lá que enxergamos melhor seu amor demonstrado por nós. Na cruz, o amor de Deus alcançou o auge. Esse poder maravilhoso atrai o coração das pessoas. Pedro disse que, para sermos salvos, precisamos primeiro nos arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Bem, como nos arrependemos? As Escrituras dão a resposta. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É na cruz que vemos a bondade de Deus melhor revelada. Na cruz vemos o amor de Satanás pelo poder e o poder de Jesus de amar. A cruz é o elemento motivador para toda verdadeira conversão. A cruz dá coragem. Steve Brown relatou a história de um soldado britânico na Primeira Guerra Mundial que perdeu o ânimo pela batalha e desertou. Tentando alcançar a costa em busca de um barco para a Inglaterra naquela noite, ele acabou perambulando na noite escura, desesperadamente perdido. Ele encontrou o que pensava ser um poste indicador de caminhos. A noite estava tão escura que ele subiu no poste para poder ler a indicação. No topo da estaca, ele acendeu um fósforo e deu de cara com o rosto de Jesus Cristo. Ele percebeu que, em vez de escalar um indicador, ele havia escalado um crucifixo de beira de estrada. Brown explicou, abre aspas, ele então se lembrou daquele que havia morrido por ele, que havia resistido, que nunca havia desistido. Na manhã seguinte, o soldado voltou às trincheiras. Fecha aspas. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. A cruz nos dá o poder para perdoar. Sempre nos lembremos de que as primeiras palavras pronunciadas da cruz foram as de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso não apenas garante o desejo e a disposição de Jesus para perdoar todo pecador, mas também mostra que a cruz nos dá poder para perdoar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. George Herbert disse: aquele que não perdoa os outros rompe a ponte sobre a qual ele mesmo precisa passar. Como podemos encontrar força para perdoar aqueles que nos têm magoado e ferido profundamente? Quando permanecemos na fulgurante luz que flui do Calvário, cada mancha de pecado em nosso próprio caráter desaparece. Isso nos dá uma melhor perspectiva de quanto Jesus nos perdoa.
Quando verdadeiramente sentimos que Deus nos absolve totalmente de uma montanha virtual de pecado, as ofensas que os outros cometem contra nós se assemelham a montículos de terra. Alexander de Jong disse: perdoar alguém envolve 3 coisas. Primeiro, significa renunciar ao direito de revidar. A pessoa rejeita o desejo de retribuir fofoca com fofoca e um ato mau com um ato pior. Segundo, significa substituir o sentimento de ressentimento e ira por boa vontade, um amor que procura o bem-estar do outro, não o dano. Terceiro, significa que a pessoa que perdoa dá passos concretos para restaurar boas relações. Perdoar e esquecer. Depois da Guerra Civil, Robert Lee visitou uma mulher no Kentucky, a qual o levou para ver os restos de uma grande árvore velha em frente à sua casa. Lá, ela lamentou amargamente sobre como seus galhos e troncos haviam sido destruídos ou danificados pela artilharia da União. Ela esperava que o general Lee condenasse o Norte, ou pelo menos se simpatizasse com sua perda. Lee fez uma pausa e então disse ternamente: corte-a, minha querida senhora, e esqueça-a. Esquecer verdadeiramente significa escolher esquecer. Clara Barton, a fundadora da Sociedade Americana da Cruz Vermelha, foi lembrada um dia de uma má ação que alguém cometeu contra ela anos antes, mas ela agiu como se nunca tivesse ouvido sobre o incidente. Você não se lembra? Sua amiga perguntou. Não, foi a resposta de Clara. Eu decididamente me lembrei de esquecer isto. Mas você pode estar pensando, pode alguém realmente esquecer? Talvez não, mas as pessoas podem escolher não pensar nisso. Martinho Lutero disse: você não pode evitar que os passarinhos voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninhos nela. Igualmente, podemos escolher não nos demorarmos nesses assuntos esquecidos. É saudável odiar o pecado. A cruz não é um quadro bonito, tampouco o pecado é. Quando consideramos o horror da cruz, devemos nos lembrar de que nossos repugnantes pecados é que o causaram. A cruz não apenas nos ensina sobre o maravilhoso amor de Deus, mas nos lembra de quão repulsivo é o pecado para Deus. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Nunca saberemos tudo o que Jesus suportou e sofreu para que fôssemos salvos. Além de carregar o sofrimento de toda a humanidade, Jesus carregou todo o sofrimento da natureza. O pecado tem causado grande sofrimento a Deus, ao próximo, a nós mesmos e à criação. Cada espinho e cada flor que murcha, cada pardal que cai e cada nuvem carregada nos lembram de que tudo na natureza está sofrendo as consequências do pecado conosco. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Eis outra de minhas citações favoritas. Abre aspas. O Imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho, aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro, a régia cabeça, ferida pela coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor, e tudo quanto sofreu, as gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai. Tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti, ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso.
aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas, que fez tremerem os demônios e fugir a doença, que abriu os olhos cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se a si mesmo na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. Fecha aspas, o desejado de todas as nações. A cruz nos dá nossos pontos de apoio. Lembro-me de ter lido a história de um oficial da polícia que estava fazendo patrulha certa noite, alguns anos atrás, no norte da Inglaterra. Ele ouviu o choro de uma criancinha. Tomando a direção de onde vinha o choro, encontrou nas trevas um garotinho sentado no degrau da porta. Com lágrimas rolando pelo rosto, a criança choramingou: "Estou perdido, senhor. Por favor, me leve para casa." O policial sentou-se ao lado dele e perguntou: "Você sabe seu endereço?" O garoto balançou negativamente a cabeça. O policial começou a dizer o nome das ruas, tentando ajudar a criança a lembrar-se de onde ela morava. Quando acabaram os nomes, o policial repetiu o nome das lojas e hotéis na região, mas sem sucesso. Então ele se lembrou de que no centro da cidade havia uma igreja bastante conhecida, com uma grande cruz branca na torre. A cruz era visível de onde ele e a criança estavam sentados. O policial apontou para a cruz e perguntou: "Você mora em algum lugar perto dali?" O menino olhou para cima por um momento e então seu rosto imediatamente se iluminou. "Sim, é isto. Leve-me até a cruz. Posso encontrar o caminho de casa a partir dali." A cruz ainda continua sendo, para os filhos perdidos de Deus, o lugar de partida na jornada para o lar. Foi na cruz, em que ao fim percebi: meu pecado recaiu em Jesus. Foi então, pela fé, que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Isaac Watts.